Dona de padaria segue menina que roubou o pão e se desespera com o que viu. A proprietária de uma padaria percebeu uma garota furtando pães e biscoitos da vitrine. A menina escondeu todos os itens sob seu casaco e comprou apenas um pão para disfarçar o motivo de estar na padaria e saiu para a rua. Helena, dona da padaria, sentiu curiosidade para descobrir por que a menina estava furtando os pães, então deixou seu estabelecimento aos cuidados do gerente e decidiu segui-la para ver onde ela ia. Entretanto, o que a empresária Helena descobriu foi uma realidade perturbadora que partiu seu coração e ela chorou ao presenciar aquela cena. Em Porto, uma cidade portuguesa, vivia Helena, uma mulher que possuía uma padaria há muitos anos. O estabelecimento era belo, repleto de mercadorias e uma variedade de pães, chocolates, bebidas e muito mais. Era uma conquista que enchia Helena de orgulho. Helena e seu marido Samuel trabalharam arduamente, juntaram dinheiro e conseguiram abrir aquele estabelecimento. Naquela época a situação do distrito não era tão crítica e o fluxo constante de clientes na mercearia garantia uma boa renda para Helena. No entanto, algo que a deixava feliz era ver que as pessoas do distrito estavam bem. Além de clientes, essas pessoas se tornaram suas amigas e já era de costume para Helena conversar bastante com quem entrava na mercearia. No entanto, em menos de um ano, a situação começou a se deteriorar. O movimento diminuiu, as pessoas que costumavam frequentar a padaria passaram a aparecer cada vez menos e as vendas despencaram. Helena fez o que estava ao seu alcance. Ofereceu crédito para os clientes e aceitou pagamentos com atraso. No entanto, a crise financeira acabou afetando os moradores do distrito de maneira implacável. Naquele ano, a crise se espalhou pela Europa. Em uma tarde de quarta-feira, Helena notou uma atividade incomum em sua padaria. Enquanto ela abastecia as prateleiras, viu uma figura pequena encolhida em um canto tentando passar despercebida. A menina havia pegado 2 pacotes de pão e escondido sob seu casaco. Helena achou estranho, pois nunca tinha visto aquela criança ali antes. Era evidente que ela estava furtando, mas Helena, a proprietária, decidiu não a repreender imediatamente, pois imaginava que fosse por necessidade de comida ou para dar o alimento a alguém com fome. Analisando com maior atenção, Helena notou que se tratava de uma garotinha de aproximadamente 8 anos. Helena franziu o semblante e perguntou se a garota estava acompanhada por alguém, talvez a mãe ou o pai. No entanto, ao observar a criança afastar-se, com a cabeça baixa e passos apressados, ficou evidente que ela estava sozinha. A semana transcorreu normalmente, exceto pelo fato de que aquela situação se repetiu. A menina retornava à mercearia e subtraía alguns alimentos, inocentemente acreditando que se passava despercebida pela proprietária do local. Na terceira vez, ela trouxe uma sacola para facilitar o transporte dos alimentos. Helena se mantinha vigilante, porém de forma discreta, para que a menina não percebesse que estava sendo observada. Ela sabia que a crise financeira havia atingido sua cidade e toda a Europa, mas jamais imaginou o que estava prestes a descobrir. Helena notou que, apesar do comportamento da menina, ela estava sempre vestida como uma criança comum, com roupas limpas e bem arrumadas, não aparentando necessitar de ajuda ou enfrentar dificuldades. Foi por isso que numa manhã Helena decidiu abordar a criança. Ela não desejava assustá-la, então aproximou-se lentamente. Quando estava ao lado da menina, Helena sorriu e disse: "Olá, percebi que você veio aqui várias vezes. Fico muito contente que tenha gostado dos alimentos. Eu sou Helena, qual é o seu nome?" Entretanto, a reação da criança foi inesperada. Envergonhada, ela voltou-se para Helena, assustada, rapidamente ficou com o rosto corado, como se tivesse sido pega em flagrante cometendo roubo. Após alguns segundos, a menina nervosa gaguejou, perguntando se poderia pegar os alimentos. A menina olhava para Helena com grandes olhos suplicantes. Helena, uma pessoa generosa de alma, sorriu para a garotinha e disse: "Com certeza, minha querida." Antes mesmo de Helena concluir suas palavras, a menina encheu sua bolsa com vários outros mantimentos. Helena então perguntou à garota se poderia auxiliá-la de alguma maneira, mas a criança não parecia ouvir. Ela repetiu a pergunta e acrescentou: "Onde estão seus pais, querida?" A menina não ouviu, ou talvez fingiu não entender a pergunta. Quando a bolsa estava cheia, a garota finalmente respondeu. Ela se desculpou e disse que precisava ir e foi de afastando apressadamente na mesma direção que Helena tinha observado anteriormente. Com a bolsa repleta de mantimentos, ela se afastava rapidamente. Helena decidiu ficar de olho na garota caso ela retornasse. 2 dias depois, a garota voltou e Helena sabia que era hora de investigar um pouco mais aquela situação que já estava se tornando estranha.
Quando a garota saía de sua padaria e se virava para seguir o mesmo caminho que percorria todas as tardes, Helena decidiu agir. Com tranquilidade, ela pediu a seu gerente para cuidar da padaria por um tempo enquanto ela saía. Helena tinha decidido seguir a garota, então ela entrou em seu carro e seguiu a criança a uma distância segura. Não tão longe a ponto de perdê-la de vista, mas também não muito perto para não lhe assustar. Ela tinha boas intenções e não queria ser mal interpretada pela criança. A menina caminhou por um longo tempo em uma estrada de terra que eventualmente se transformou em um beco. Helena rapidamente estacionou seu carro, certificando-se de trancá-lo bem. Então, ela saiu do veículo e continuou seguindo a menina a pé. Helena percebeu que a menina estava um pouco mais adiante, seguindo por uma curva diferente, em um caminho mais sombrio e estreito. Helena percebeu quão estranha era aquela situação e começou a ficar apreensiva. A garota saiu do túnel escuro e adentrou uma rua nos arredores da cidade com uma aparência sombria, uma parte desagradável e perigosa, mas Helena não se deixou intimidar e continuou a segui-la. Após atravessar um terreno extenso, Helena avistou quando a garota entrou em uma casa muito simples. A porta se abriu e Helena fez um esforço para ver o que havia lá dentro. Ela conseguiu vislumbrar um menino aparentemente mais novo do que a garota e um pequeno cão, ambos aparentando estar em condições de saúde precárias. De repente a garota se virou e seus olhos encontraram os de Helena. Imediatamente Helena se dirigiu em direção às crianças, mas a porta foi fechada antes que ela pudesse entrar. Helena gritou que não pretendia machucá-los e que apenas queria ajudar. Ela bateu suavemente na porta pedindo à garota que a ouvisse, pois seu objetivo era compreender o que estava acontecendo e ajudar de alguma forma. A garota abriu uma pequena fresta da porta o suficiente apenas para pedir que Helena fosse embora. Ela disse a Helena que não desejava ajuda e implorou para que ela não chamasse a polícia. No entanto, Helena sorriu e garantiu que não chamaria a polícia. Após alguns segundos, a garota finalmente abriu a porta e permitiu a entrada de Helena. Dentro da casa, Helena olhou ao redor e notou que o local era simples com poucos móveis e o cheiro de mofo indicava que não era adequado para se viver, especialmente para crianças. Além disso, o ambiente era escuro, cercado por árvores e com capim alto em uma parte afastada da cidade. Num canto encolhido entre as sombras estavam um menino e o cachorrinho agarrados um ao outro, claramente assustados com a presença da mulher. Nesse momento o semblante da garota se desfez, lágrimas brotaram de seus olhos e a doce criança falou: "Por favor, não os leve de mim, eu sou a irmã mais velha do Pedrinho e esse é o nosso cachorrinho Duque. Minha mãe me orientou a zelar por eles." Então Helena falou: "Vamos iniciar pelo começo. Já sei o nome do seu irmão e do seu cachorrinho, mas agora gostaria de saber o seu nome." E a garotinha respondeu: "Meu nome é Fátima." Helena indagou por que eles estavam residindo naquele local tão afastado e a menina Fátima não respondeu, porém começou a caminhar em direção a outro compartimento do lugar. Helena a acompanhou, compreendendo que teria resposta para tudo. As duas chegaram a um quarto bastante semelhante aos demais cômodos, porém distinto. Diferente dos outros espaços, estava higienizado e bem cuidado. Havia também uma cama, asseada e confortável, e sobre ela estava uma mulher semi-acordada, de aparência frágil e corpo magro. Era evidente que ela estava muito debilitada. Mesmo assim, ela fixou os olhos em Helena, e quando encontrou o olhar da mulher, seus olhos reluziram. Com dificuldade para falar, solicitou às crianças que fossem brincar do lado de fora da casa. Imediatamente as crianças obedeceram. Helena aproximou-se da mulher e se apresentou. A mulher sorriu e começou a falar, com uma voz fraca: "Meu nome é Vitória. Eu sabia que alguém apareceria, senti isso quando pedi em minhas orações. Eu senti que seria atendida pelo Supremo. Sei que não nos conhecemos, mas você pode perceber que não tenho muito tempo, então serei sincera. Preciso que você faça uma coisa pelos meus filhos. Meu marido faleceu e não tenho contato com os parentes dele. Eu só tinha uma irmã que morreu na França. Esta casa não é boa, mas o terreno é valioso. Pegue aquela pasta, por favor." E então a mulher chamada Vitória assinou alguns documentos e disse a Helena: "Agora, você também assine esses documentos. Você será a tutora dos meus filhos. Basta autenticar no cartório. Você será responsável pela venda do imóvel. Assim poderá adquirir uma casa digna para meus filhos e custear seus estudos até a idade adulta. Quando poderão trabalhar e cuidar de suas vidas, faça isso, imploro você." Helena, com os olhos marejados, disse sim, que faria tudo o que ela pediu com muito amor.
Emocionada, Helena comunicou à mulher que a levaria para um hospital. No entanto, a mulher sorriu gentilmente, sua expressão, embora cansada, transmitia sabedoria e uma serenidade que acalmou o coração de Helena. A mulher então falou que ir para o hospital não é mais uma opção no meu estado. Estou com câncer em estado terminal, e isso apenas consumiria a herança dos meus filhos com tratamentos paliativos. E depois onde meus filhos iam morar? Eu sei, em uma creche estadual. Helena engoliu a seco. Ela tentou insistir mais uma vez, mas a mulher segurou sua mão e disse: "Você me promete?" Sem outra alternativa, Helena disse que faria o que lhe foi pedido. A mulher agradeceu e pediu para Helena chamar sua filha Fátima. Mesmo sendo uma criança, estava claro que Fátima entendia a gravidade da situação, e enquanto se aproximava da cama da mãe, lágrimas já escorriam pelo seu rosto, e a garotinha disse: "Mamãe, você ficará bem." A menina proferiu essas palavras de esperança, embora seu rosto revelasse seu medo de perder sua mãe. Vitória, a mãe da menina, sorriu e disse: "Lembra como todas as noites observávamos o céu estrelado? Mesmo em noites em que a lua se escondia, nós ainda olhávamos para o céu buscando algumas estrelas. Lembra disso, querida?" Com a voz embargada, a menina balançou a cabeça positivamente e disse que se lembrava. Sua mãe completou: "Pois bem, em breve estarei naquele céu e quero que você faça uma coisa, que você olhe para o céu todas as noites. Quando estiver contemplando o céu, estarei lá cuidando de você, do seu irmão e do cachorrinho Duke, que já faz parte de nossa família. Entendeu, meu amor?" Chorando e soluçando, a menina abraçou a mãe e disse: "Eu prometo, mamãe. Prometo que farei isso." "Eu te amo, mamãe." Sorrindo, a mulher respondeu: "Eu também te amo, querida. Por favor, cuide do seu irmão por mim." Helena sentiu seus olhos arderem enquanto observava aquela cena, partindo seu coração. Depois ligou para seu marido e informou que estava em segurança, mas passaria a noite fora devido a um problema sério, e explicaria tudo para ele na manhã seguinte. Helena disse a Dona Vitória que sairia para comprar alimentos e voltaria em meia hora. Helena foi ao mercado, comprou mantimentos e retornou rapidamente. Foi até a cozinha e preparou uma deliciosa sopa de frango com legumes, queijos, refrigerante e chocolates para as crianças, além de uma garrafa de vinho. Após a refeição pronta, Helena serviu a sopa e o refrigerante para as crianças à mesa. Com carinho ajudou Vitória a se sentar na cama e lhe serviu a maravilhosa sopa. Dona Vitória comeu um prato cheio, pois estava deliciosa. Após o jantar, Helena sentou-se em uma cadeira ao lado da cama de Vitória e disse: "Vamos brindar a nossa amizade, Dona Vitória?" Dona Vitória concordou e tomou alguns goles daquele vinho tinto doce. Em seguida, Dona Vitória disse: "Helena, foi Deus quem a trouxe até aqui. Ele ouviu minhas súplicas. Agora posso partir em paz, pois sei que meus filhos estarão em boas mãos. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, pois um anjo apareceu em minha casa para cuidar dos meus filhos quando eu partir." Helena abraçou Vitória, beijou seu rosto e disse: "Eu juro que cuidarei dos seus filhos. Pode partir em paz, querida. Um dia nos reencontraremos." Em seguida, Helena deitou-se em um sofá antigo da casa e dormiu parte da noite. Quando o dia amanheceu, Helena foi ao quarto de Dona Vitória, mas ela já não estava lá. Apenas seu corpo estava frio. A mãe das crianças havia partido deste mundo, e certamente para a glória de Deus. Helena não podia deixar as crianças ali. Ela as levou para a cidade. Enquanto estavam dentro do carro com Fátima, Pedrinho e seu cachorrinho no banco de trás, abraçados um ao outro e com os olhos marejados, Helena olhava para aquela família pelo retrovisor do carro e viajava em lembranças amargas. Ela se pegou lembrando de sua própria tristeza. Um filme triste passou pela cabeça de Helena, lembrando de um acontecimento ocorrido meses atrás. Ela estava na cozinha tremendo, tentando beber um copo de água enquanto chorava desesperadamente. O copo caiu no chão. Nesse momento, seu marido, o Sr. Durval, chegou e recolheu os cacos de vidro para que ninguém se machucasse. Colocou no lixo e amparou sua esposa. Naquele momento, Helena sangrava em suas partes íntimas, mostrando claramente que havia ocorrido um aborto. Durval repetidamente disse a ela que aquela dor passaria e que eles superariam tudo junto. Ele a levou para o hospital, onde os médicos confirmaram que Helena havia tido um aborto e que não havia mais o que fazer. No entanto, seu estado de saúde estava bem e ela se recuperou rapidamente. Helena lembrava que aquele dia em que perdeu o bebê foi extremamente doloroso. Ela havia perdido a criança aos 2 meses de gestação e aquilo foi devastador. Helena achava que nunca mais seria mãe, pois não tinha coragem de passar por outra gravidez e tinha medo de que tudo se repetisse.
No entanto, refletindo sobre o passado agora, considerou que o destino poderia estar concedendo uma nova oportunidade tanto para ela quanto para as crianças no veículo. Apesar de ter tido pouco convívio, Helena já sentia uma conexão especial com aquelas crianças como se fosse um chamado. Ao chegar em casa, Durval ficou perplexo ao ouvir as explicações de sua esposa. Além de terem que providenciar o enterro de uma pessoa desconhecida, havia 2 crianças e um cachorrinho em sua sala. Ele até mesmo conversou com Helena em particular, dizendo que aquilo era uma loucura, que eles não poderiam cuidar de filhos que não eram seus. No entanto, assim que Helena relatou o que a falecida mãe das crianças havia lhe dito e feito, ele também compreendeu que a visita dela à casa justamente naquele dia tinha uma intervenção divina, era um chamado, um milagre. O mundo estava em crise naqueles tempos, mas quando Helena e seu marido foram ao cartório para reconhecer a tutela da herança das crianças, foram surpreendidos com o valor do terreno, que era enorme, pois o terreno tinha se tornado uma área industrial há um mês, por decreto do governo, para abrigar grandes fábricas de automóveis, e o terreno agora estava avaliado em 6 milhões de euros, uma fortuna. O casal ficou chocado e decidiu colocar a propriedade à venda, em formato de leilão. As fábricas de automóveis europeias e americanas disputaram o terreno, que foi arrematado por uma fábrica de automóveis, a Ford americana, por 9 milhões de euros à vista. O leiloeiro ficou com 20% do valor, sobrando 7 milhões e 200 mil euros na conta bancária de Helena, a tutora da herança das crianças Fátima, Pedro, e não podemos esquecer do cachorrinho Duque, que já fazia parte da família. Agora aquela enorme quantia, uma verdadeira fortuna, era a responsabilidade deles, do casal Helena e Durval. Eles investigaram as crianças para descobrir se havia algum parente com quem pudessem entrar em contato. Ambos não conheciam o pai e a única pessoa que os ajudou por um tempo foi uma idosa que vivia em uma vila próxima. O casal entrou em contato, mas a senhora idosa não sabia nada sobre o parentesco das crianças, apenas as ajudou para que não passassem fome. Para ter certeza, Helena fez uma pesquisa na internet durante 2 semanas e acompanhou as notícias para ver se alguém estava procurando pelas crianças, mas não encontrou nada. Durante um mês, as crianças ficaram sob o seu teto, e o carinho entre eles só aumentou. Após 45 dias de terem se mudado para a residência do casal, Helena e Durval, eles já nutriam um grande afeto pelas crianças, e até mesmo pelo pequeno cachorrinho que constantemente carregava o chinelo do seu Durval. Em vez de se irritar, ele se divertia com a adorável travessura do cãozinho. O casal já não conseguia imaginar suas vidas sem a presença das crianças ao seu redor. Dessa forma, decidiram solicitar a adoção. Completaram toda a documentação necessária, e o processo foi longo, levando 1 ano e 6 meses, mas finalmente Fátima Ferreira dos Santos e Pedro Ferreira dos Santos se tornaram, oficialmente, seus filhos, juntamente com o adorável cachorrinho Duque, a fiel mascote da família. Fátima e Pedro passaram por um período de luto e jamais esquecerão de sua mãe biológica, porém encontraram consolo na presença amorosa de seus pais adotivos. Ambos começaram a frequentar a escola, e suas vidas tomaram um novo rumo. Tinham a certeza de que nunca mais precisariam revirar lixeiras em busca de comida. Com o passar do tempo, as crianças Fátima e Pedro cresceram, tornaram-se adultos e estudaram economia para gerenciar o dinheiro que crescia cada vez mais através de juros e investimentos financeiros. Eles se tornaram empresários no setor hoteleiro, possuindo diversos hotéis em toda a Europa. Essa história é uma prova de que Deus não abandona os seus. A aparição de Helena na vida de Fátima fez com que o valor do terreno explodisse quando o governo o transformou em uma área para fábricas de automóveis. As crianças que antes passavam fome agora são empresários extremamente ricos, e cuidam com carinho de seus pais adotivos. Helena agora tem 82 anos e Durval, 84 anos, saíram da cidade e foram morar em um belo sítio junto à natureza. Ah, lembram-se do Duque? Pois bem, Durval fez questão de permitir que o adorável cachorrinho cruzasse com fêmeas da mesma raça, depois que o cão partiu, já idoso aos 17 anos. Assim surgiu um filhote do Duque, uma cadelinha que também partiu devido à idade, mas deixou o Duque III, um lindo cachorrinho bisneto do primeiro Duque das crianças Fátima e Pedro. Deus existe, amém. Se você gostou dessa história, peço que deixe um joinha e clique no outro vídeo que está aparecendo na tela. Essa história também vai emocionar você. Divirta-se e até o próximo vídeo.